E vamos direto para a cozinha. A receita de hoje é para aquelas pessoas que adoram um doce, uma sobremesa, mas tem que evitar, eu que o diga. Vamos fazer um pavê light e quem vai preparar é uma velha conhecida aqui do Nordeste Rural, a chefe Gabriela Carvalho. A cremosidade da mousse com a crocância do biscoito garantem um sabor incrível para a receita de hoje, pavê de chocolate. A sobremesa brasileira tem inspirações na França e já ganhou algumas versões por aí. E a nossa é mais saudável do que as outras, porque é low carb. A chefe de cozinha Gabriela Carvalho, especialista em receitas funcionais, vai ser a nossa guia de hoje. Anote aí os ingredientes para 6 porções. Para a mousse, vamos precisar de 400 ml de creme de leite, 200 gramas de requeijão, 5 ovos, 3 colheres de sopa de cacau 80%, 3 colheres de sopa de xilitol, um adoçante natural, 30 gotas de adoçante tipo sucralose e 10 gotas de extrato de baunilha. Para o biscoito, separe 2 colheres de farinha de castanha, 2 colheres de farinha de amendoim, a mesma quantidade de farinha de coco, uma gema e manteiga. Bom, antes de começar o nosso passo a passo, eu vou pedir para a Gabriela explicar para o pessoal de casa o que é que significa low carb. O porquê que essa nossa sobremesa é mais saudável do que as sobremesas convencionais que levam açúcar ou chocolate, por exemplo. Bom, o termo low carb significa baixo carboidrato, né? Por que baixo carboidrato? Os carboidratos, de um modo geral, eles são extremamente inflamatórios. Quando a gente faz a opção por uma refeição de baixo carboidrato, a gente desinflama muito mais o organismo, né? E aí a gente sabe, tem vários estudos já que provam o quanto o trigo é um vilão, o quanto o açúcar é um grande vilão para a nossa saúde. E aí a gente começou a criar novos pratos, né? Com essa ideia, com essa filosofia de baixo carboidrato, que também são muito gostosos, tanto quanto os pratos convencionais. Então vamos lá começar pelo biscoito. Em um recipiente grande, despeje as 2 colheres de cada farinha, coco, amendoim e castanha. Depois coloque a gema e um pouco de manteiga, aproximadamente 2 colheres de sopa. Aí com as mãos, misture bem. A massa fica assim, unida mesmo. Vocês podem ver que com 2 colheres de manteiga eu já consegui atingir o ponto que eu quero. Uma massa homogênea que solte das mãos. Agora é a hora de fazer os nossos biscoitinhos. Aqui eu escolhi uma assadeira e estou usando um tapetinho de silicone, mas em casa você pode usar o papel manteiga também. Não precisa untar, porque aqui a gente já tem bastante manteiga e aí ele não vai grudar. Eu vou fazer bolinhas, vou achatar como se fosse mini cookies e vou colocando aqui no meu tapetinho de silicone. Com todos prontos, a gente leva ao forno pré-aquecido a 200 graus e deixa por 15 minutos, até ficar em ponto de cookie. Enquanto isso, podemos ir preparando a mousse. Primeiro, pegue 5 ovos e separe as claras das gemas. Depois, em um liquidificador, despeje as gemas, os 400 ml de creme de leite, o requeijão, de preferência sem amido, 3 colheres de xilitol e o cacau 80%. Bata tudo por 3 minutinhos. Depois que eu bati, eu vou dar uma aromatizada. Vou fazer aqui na finalização da nossa mousse, eu vou colocar 10 gotinhas de extrato de baunilha e vou colocar um adoçante de 20 a 30 gotas de um adoçante à base de sucralose, tá? Esse não é um adoçante forneável, porém a nossa mousse não vai ao forno. É só mais para realçar esse sabor doce do final. E vamos bater mais um pouco. Quando terminar esse processo, leve as claras dos ovos para a batedeira e deixe ficar em ponto de clara em neve. Depois, com o fouet, misture o creme de chocolate com as claras em neve. E a nossa sobremesa está pronta. Sirva em porções ou inteira e quebre os biscoitos por cima, para garantir aquela crocância maravilhosa.
assumida, estava ansiosa por esse momento, estava acompanhando o passo a passo, louca para provar esse pavê de chocolate low carb. Eu adoro açúcar. Eu vou sentir muita diferença quando eu provar? Nenhuma. Você sabe que às vezes eu faço e sirvo para as pessoas sem elas saberem que não tem açúcar, e todo mundo adora. E só depois descobre descobre com uma sobremesa saudável. É. Come sem culpa. Come sem culpa. Então pronto, vamos provar ver se tá bom. A cara tá ótima. Muito bom. E ainda melhor, sabe por quê? Porque o açúcar fica no ponto. Não o açúcar, né? O doce da sobremesa fica no ponto. Não fica enjoento, né? Mas você consegue perceber que é uma sobremesa. Você não consegue perceber o queijo, o requeijão também, né? Que é um ingrediente que todo mundo se surpreende. Mas dá cremosidade e não afeta o sabor doce. Muito boa. Como a gente acabou de preparar, ainda não tá bem geladinha, ela tá praticamente natural. Mas uma opção muito bacana é você fazer e congelar assim nos potinhos, né, Gabriela? Isso. Aqui nesse caso, eu congelo só as mousses e a gente pode servir com frutas, né? As frutas que são low carb, como coco, frutas vermelhas, abacate, que também é uma excelente opção para as sobremesas do dia a dia. Muito legal. Gente, tá muito bom, e comer sem culpa é melhor ainda. O cookie super crocante. E lembrando que não tem farinha, né? Não tem farinha de trigo. As minhas farinhas são todas saudáveis. A consistência maravilhosa da mousse. Adorei. Ai, obrigada, viu? Fico É a feliz. primeira vez que eu faço uma sobremesa assim, nesse estilo low carb, mais saudável. Espero que a gente faça bem mais, né? Porque é muito importante que as essa pessoas questão. possam aderir também a esse novo estilo, né? Com essa preocupação de comer gostoso, mas também uma preocupação com a saúde. Tá aí, dica muito bacana. Daqui a pouquinho, o passo a passo desse pavê de chocolate low carb vai estar no nosso portal de notícias, o G1 Ceará. Entra lá, pega todas as dicas bacanas que a Gabriela passou e já faz essa sobremesa para o almoço de hoje, né? Para todos os dias, sobremesa é bom todo dia. Tem gente que já come o salgado pensando no doce. Bom domingo para todo mundo. Obrigada, Gabriela. Obrigada a você.